hora de fazer pagamentos, você vai ao banco ou ao caixa eletrônico ou prefere a praticidade do celular e do computador? Uma pesquisa feita pelo Banco Central mostra que a opção pela internet vem crescendo a cada ano. E aponta ainda que 66% das transações são realizadas por canais não presenciais. Mas que tipo de cuidado o consumidor deve ter para evitar problemas? É o que você vai saber no artigo 5º de hoje. Mas antes, vamos ver onde esse tema se encaixa na nossa lei maior. Está na Constituição Federal. O Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sobre este tema, eu converso com Larissa Friedrich Reinert, advogada de Direito do Consumidor, e com Márcio Valadares, advogado especialista em Direito Bancário e ex-procurador do Banco Central. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Márcio, a gente mostrou no início do programa que 66% das pessoas usam canais não presenciais como forma de pagamento. Como é que o senhor analisa esse número? É uma tendência a continuar crescendo cada vez mais? É uma tendência sim, Flávia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Os consumidores vão se sentindo cada vez mais à vontade, confiando cada vez mais em serviços bancários prestados de forma eletrônica, e algumas mudanças regulatórias ocorridas nos últimos anos e nos últimos meses têm facilitado a oferta de serviços, e a tendência é que isso continue assim, que cada vez haja mais variedade de serviços, de produtos para os consumidores utilizarem por meio eletrônico. Pois é, doutora Larissa, e a Constituição determina que o Estado deve promover a defesa do consumidor. Quando a gente fala em pagamento, a qual lei o consumidor pode recorrer quando necessário? Sim, desde a Revolução Industrial verificou-se a necessidade de se proteger o consumidor, porque antigamente as relações elas eram geridas de uma forma muito mais simples. Duas pessoas, né, faziam os negócios, e hoje em dia há muitos intermediários. Então, a Constituição de 1998 colocou o direito do consumidor como um direito fundamental e veio, então, o Código de Defesa do Consumidor para regulamentar esses direitos. E qual é a escolha do brasileiro na hora de lidar com as suas contas? Vamos mostrar para você mais alguns números revelados pelo relatório de cidadania financeira, feito pelo Banco Central e divulgado no final do ano passado. Pode mostrar aqui. A pesquisa mostra que mais de 85% dos brasileiros acima de 15 anos têm conta em banco. O número de canais de atendimento físico vem caindo, mas ainda contamos com mais de 250 mil pontos espalhados pelo país. E eles estão presentes em todos os municípios, seja em forma de agência, caixas de autoatendimento ou correspondentes bancários. Os pontos físicos são importantes, mas a procura pelos canais não presenciais é cada vez maior. As transações realizadas pela internet representam 66% do total. Tiveram um aumento de 21% de 2016 para 2017. E nesta hora, o consumidor prefere recorrer ao celular. O uso de smartphones já ultrapassou o do computador nas negociações bancárias. Doutora Larissa, essa preferência do consumidor pelo celular é motivada pela praticidade mesmo? Ah, com certeza. Também gera uma grande segurança, né? Porque o celular está ali com você. Hoje em dia, muitos deles você utiliza a sua digital para ser reconhecido. Então, fica muito mais prático, econômico. Até a questão do tempo, né? Antigamente era necessário você deslocar até o banco. Esperar na fila. Esperar na fila, justamente. E agora, com o celular, você consegue resolver tudo, então é muito prático. Doutor Márcio, a gente viu que os pontos físicos vêm diminuindo, mas continuam existindo e são importantes, até porque muita gente não tem acesso ou não tem intimidade com a internet, não sabe lidar muito bem. Existe uma exigência legal sobre isso? Um número mínimo de pontos físicos, por exemplo, que tem que existir? O que existe, Flávia, é uma facilitação da abertura de alguns pontos físicos em localidades mais remotas. Localidades remotas não costumam ter muitos clientes bancários e, nesses casos, talvez as instituições financeiras não tenham interesse em abrir um posto avançado numa dessas nas cidades do interior, principalmente na região norte do país. Então, há facilidades como, por exemplo, a figura dos correspondentes bancários, que são correios. Os correios podem funcionar como correspondentes bancários, lotéricas, e esses correspondentes prestam alguns serviços bancários mais básicos e atendem a população do interior. Quer dizer, tem que garantir ali o mínimo para o consumidor que não tem o acesso à internet, né? Pois é, essa é uma alternativa para garantir o acesso a serviços bancários básicos. Não são todos os serviços bancários ofertados pelos correspondentes, mas eles atendem a demanda dessas cidades. Agora, essa pesquisa ela mostrou um dado interessante também, que cerca de 14% das pessoas acima de 15 anos não tem nenhuma conta em banco, não tem relacionamento bancário. Como sobreviver nos dias de hoje
sem ter acesso a banco, como pagar suas contas? O índice de população economicamente ativa que tem relacionamento bancário tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. E há uma correlação entre renda e a manutenção de relacionamento bancário. Geralmente as pessoas que não têm conta em banco e que não mantêm nenhum tipo de relacionamento com instituições financeiras são pessoas com renda mais baixa. Então, há uma tendência ao crescimento da bancarização e esse movimento deve continuar assim nos próximos anos. Existe, doutora Larissa, uma previsão de, por exemplo, pessoas com a renda menor possam ter uma conta em banco sem pagar aquele pacote que muitas vezes acaba ficando caro? Sim, essa previsão, vou dar um exemplo, a Caixa Econômica Federal, é possível você abrir uma conta poupança e você não paga nenhum valor por isso, né? É lógico que os serviços eles são um pouco mais limitados, mas já é uma forma de você dar às pessoas mais carentes esse atendimento bancário de uma forma que é excelente, vamos dizer. Atende o mínimo necessário, pelo menos, né? Sim, com certeza. Agora, a gente falando em custos aqui também, algumas das pessoas que não têm conta bancária alegam o alto custo para ter. Essa tecnologia, a modernização, a virtualização dos bancos hoje não deveria ter diminuído esse custo para poder facilitar a vida do consumidor? Sim, essa é uma questão muito interessante, porque recentemente nós já temos alguns bancos que são totalmente digitais. E nesses bancos, muitos deles, eles não cobram tarifas para transferências, para abrir a conta e etc. Os outros bancos, vamos dizer, convencionais, eles ainda cobram estes valores, acredito eu, porque para se desenvolver, você tem um gasto muito alto, né? Não é simples você conseguir deixar tudo digital. Então, eu acredito que esses valores ainda são cobrados justamente para poder gerir esses valores e ter condições de se atualizar e avançar nessa parte. Mas a tendência, como disse no início, já tem esses bancos que são totalmente digitais, que não cobram essas taxas, e a tendência é justamente que se siga nessa linha. Doutor Márcio, então vamos falar um pouquinho agora desses bancos digitais ou virtuais. Como é que eles funcionam? Recentemente, o Conselho Monetário Nacional regulamentou a figura de duas espécies de instituições financeiras que só podem funcionar por meio de plataformas eletrônicas. Então, essa é uma novidade muito recente, do ano de 2018. A sociedade de empréstimo entre pessoas e a sociedade de crédito direto são figuras que só podem fazer atividade financeira por meio de plataformas eletrônicas. Além disso, as instituições financeiras, todas hoje em dia, praticamente, têm as suas plataformas e oferecem serviços por meio delas. Agora, existem esses bancos que não só do empréstimo, mas também você fazer pagamento e tudo. Você nunca vai a uma agência. Dá para confiar, doutor Márcio? Dá para confiar, sim. Todas as instituições financeiras são obrigadas a manter políticas de segurança cibernética e são monitoradas em relação a isso. Então, o sistema financeiro, em relação a outros setores da economia, está bastante avançado pela sensibilidade dos dados financeiros. O sistema financeiro está bastante avançado nesse aspecto. E quando o assunto mexe com o nosso bolso, todo mundo tem dúvidas. Nossa equipe foi às ruas e gravou com alguns consumidores. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um deles. Pode mostrar aqui. Meu nome é Rafael Silva, eu sou recepcionista e eu gostaria de saber se o comércio é obrigado a oferecer ao consumidor todas as formas de pagamentos existentes. Doutora Larissa, o que dizer para ele? Então, no Código Civil é disposto que a forma de pagamento, a princípio, seria por dinheiro real, né, na moeda brasileira, que é o real. E as instituições de comércio, de uma forma geral, elas não são obrigadas a receber outros tipos de pagamento, porque, segundo o artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer algo se não decorrente da lei. Então, a princípio, a forma que todos devem aceitar é por meio do dinheiro em espécie. Mas a gente sabe que hoje em dia todo mundo aceita o cartão de débito e de crédito. E qual é a forma preferida pelo consumidor na hora de pagar? O crédito. Ainda é bem maior do que as outras. Os bancos, de uma forma geral também, eles incentivam isso, né? Se você for reparar as propagandas que são feitas, os benefícios que eles concedem, você ganha milhas. Isso, para quem tem uma condição financeira maior de viajar bastante, é maravilhoso, né? Então, eles têm várias formas de se pontuar e de se ganhar indiretamente. Então, isso faz com que os consumidores achem, de certa forma, que estão ganhando, pensem que estão ganhando e acabam utilizando o crédito.
E essas facilidades, doutor Márcio, podem fazer com que aquele consumidor que não sabe se controlar muito bem acabe gastando mais do que ele pode, já que com o cartão de crédito, por exemplo, a gente não vê ali na hora que o dinheiro está saindo, né? Pois é, há uma preocupação com o superendividamento dos consumidores. Um projeto de lei sendo discutido no Brasil sobre o tema e há algumas iniciativas legislativas e regulamentares para tentar evitar que isso aconteça. Por exemplo, o percentual da renda do cliente bancário que pode ser comprometido com o pagamento de operações de crédito consignado está definido em lei, 35%. Então, sem dúvida nenhuma, há espaço para avançar nesse campo, mas já há algumas iniciativas para evitar superendividamento. E é bom ter consciência na hora de gastar também. Sem dúvida. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Meu nome é Simone Tito, sou cirurgiã dentista e gostaria de saber se os comerciantes podem aplicar preços diferentes dependendo da forma de pagamento. Doutor Márcio, o que diz a lei? Essa é uma discussão que se arrastou por bastante tempo. Havia muita dúvida sobre se os comerciantes poderiam ou não cobrar preços diferentes para pagamentos em cartão e em dinheiro. Recentemente foi editada uma lei que os autorizou a fazer cobranças de preços diferentes, o que faz todo sentido, porque todos os comerciantes têm um custo para oferecer aos consumidores a possibilidade de pagamento com cartões. E, obviamente, eles precisam repassar esse custo para os consumidores. Quer dizer, esse custo é um dos componentes do preço dos produtos que eles oferecem. Se não fosse possível fazer a diferenciação, todos os consumidores, aqueles que pagassem em dinheiro ou aqueles que pagassem em cartão, estariam suportando esse custo. Então, quem não tem cartão pagaria pela comodidade de quem tem cartão. E o que acontece é que há uma correlação entre ter cartão de crédito e os benefícios que se recebe com esse cartão de crédito e renda. Então, geralmente, são as pessoas de renda menor que não têm cartão de débito e cartão de crédito. E as pessoas de renda maior têm cartão com programa de milhagem, com uma série de outros benefícios. Então, o que acontecia quando não havia diferenciação era um subsídio cruzado, em que quem tinha renda mais baixa acabava pagando parte do preço do produto consumido por quem tinha renda mais alta. Então, essa lei foi muito bem-vinda. E para o consumidor, que conta ele deve fazer para saber ali se ele deve pagar à vista, se ele deve pagar no crédito, se ele deve dividir? O ideal sempre é você estar bem planejado e pagar tudo à vista, né? Até porque sempre podem acontecer imprevistos e aí você não está contando que vai precisar de um dinheiro, alguma coisa e acaba fazendo uma dívida. Então, você tem que levar tudo em consideração. Se você tem um cartão de crédito que lhe traz benefícios, que sejam bons benefícios, vale a pena você pagar no cartão de crédito. Então, seria mais ou menos isso. Agora, deixar a fatura do cartão de crédito, dividir essa fatura, vamos dizer assim, aí não é uma boa opção, né? Porque vai virando uma bola de neve ali, né, doutora Larissa? Com certeza não, porque os juros são muito altos e a dívida aumenta muito. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre as formas de pagamento. Aqui no estúdio, eu converso com Márcio Valadares, advogado especialista em direito bancário e ex-procurador do Banco Central, e com Larissa Friedrich Reinert, advogada de direito do consumidor. E nós vamos a mais uma pergunta gravada nas ruas. Pode mostrar aqui. Meu nome é Leonardo Anísio, sou internacionalista e eu gostaria de saber como posso me proteger para não ter meus dados clonados. Doutor Márcio, como se proteger? Olha, essa é uma dúvida de muitos consumidores. É importante ter muito cuidado com as informações contidas em cartões de débito e de crédito, principalmente cartões de crédito, porque todos sabemos eles podem ser utilizados para compras na internet sem necessidade de senha. Além disso, escolhendo os sites em que se faz compras, checando a confiabilidade dos sites, os caminhos são basicamente esses. Jamais anotar a senha e guardar junto com o cartão também, né, doutor Márcio? Jamais anotar a senha, jamais dar o cartão para pessoas que não se conhecem, para ninguém, na verdade, se deve dar o seu cartão de crédito. Agora, doutora Larissa, uma pesquisa do SPC mostrou que em 12 meses, cerca de 8 milhões de consumidores foram vítimas de fraude. Um caso como esse, a instituição financeira ela pode ser responsabilizada?
Pode sim. De uma forma bem sintética, né? A instituição financeira ela arca com o risco do negócio. Então, será necessário verificar a situação fática de cada situação. Mas, se for reconhecida uma fraude, ela acaba arcando com o risco do negócio e ela tem que indenizar aquela pessoa que teve os seus dados clonados e uma compra que não foi ela que fez. Até por isso que eles acabam cobrando certas taxas, porque eles realmente arcam com esse custo. E muitas vezes não só a instituição financeira, como o próprio comerciante. Se ele ajudou a dar motivo para aquela fraude, ele também pode ser responsabilizado? Sim, ele também pode ser responsabilizado nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Márcio, a gente sabe que as pessoas estão aí buscando cada vez mais segurança, o senhor deu algumas dicas aqui, e as instituições financeiras, elas também têm buscado formas de proteger o consumidor para não ter que arcar com o risco. O cartão virtual para fazer compras de crédito ou débito é uma dessas modalidades? O cartão virtual é uma iniciativa fantástica, ele pode ser desabilitado depois da primeira compra, isso dá muito mais segurança para o consumidor e reduz custos das instituições financeiras com fraudes também. Hoje em dia, praticamente todas as grandes instituições financeiras oferecem a possibilidade de emissão de cartão virtual, então é um avanço importante. E como é que ele funciona? Tem algum custo para o consumidor ou o consumidor simplesmente aciona a instituição financeira ali e pode fazer a compra? Bom, cada consumidor tem o seu acordo relacionado a cartão de crédito, uns pagam anuidade, outros não pagam. Geralmente, o fato de ter um cartão de crédito dá direito à emissão do cartão virtual. Ou se baixa um aplicativo, ou se faz isso no próprio aplicativo da instituição financeira. É uma operação bastante simples. E pode ser usada independente? Quantas vezes o consumidor precisar? Pode ser usado para compras por meio da internet, geralmente. A facilidade que ele dá ao consumidor é emitir um número diferente de cartão para cada transação. Então, ainda que aquele número, em algum crime cibernético, seja copiado, alguma pessoa que não deveria ter acesso àquele número, ao número do cartão, tenha, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir fazer nenhuma compra, porque o cartão já vai estar desabilitado. E uma mudança recente pode facilitar ainda mais a vida do consumidor, que opta por pagamentos por meio de boleto bancário. Nós temos uma dúvida sobre isso. Vamos conferir. Meu nome é Rômulo Marques, sou advogado. Com as novas regras, boletos bancários podem ser pagos em qualquer banco? Doutora Larissa, isso vale até mesmo para boletos mais altos ou que já estejam com pagamento vencido? Sim, é uma iniciativa da Febraban. Eles desenvolveram uma plataforma que auxilia nessa cobrança, vamos dizer, destes valores. Então, é vinculado ao CPF ou ao CNPJ do consumidor e todos esses boletos, eles entram nessa plataforma. Então, com essa plataforma é possível pagar boletos vencidos, de altos valores, até doações. E iniciou agora recentemente, né? Foi feito aos poucos, né? Foi aumentando os valores a serem pagos durante o ano de 2018 e essa plataforma é muito boa. É uma grande vantagem, né? Porque pela pesquisa que a gente viu, ninguém mais quer ir ao banco hoje em dia, né? Facilita bem para o consumidor, né? Facilita muito. Doutor Márcio, apesar dessa facilidade de poder pagar até mesmo boletos vencidos em outros bancos, o ideal mesmo é se programar para não ter atraso e, consequentemente, multas e correções que podem onerar bastante a conta, não é mesmo? Sempre. Para qualquer modalidade de pagamento, o ideal é pagar no prazo de vencimento, né? E quando há opção de preços diferentes para pagamento à vista e a prazo, se for possível pagar à vista, também isso sempre é recomendável. Agora, houve uma mudança importante para os consumidores que não conseguem pagar suas contas de cartão de crédito no prazo, que é recente essa mudança, é de uns meses para cá, foi uma iniciativa do Banco Central, que vedou às instituições financeiras a cobrança da taxa de juros de cartão por mais de um mês. Agora, se o pagamento da fatura não ocorrer no prazo, as instituições financeiras cobram no primeiro mês de atraso a taxa de juros do cartão de crédito, mas no mês seguinte elas são obrigadas a oferecer aos consumidores uma alternativa para o financiamento daquela dívida. É mais uma tentativa de evitar aí o superendividamento, né? É mais uma tentativa de evitar, exatamente. E você, confia em aplicativos para fazer transações bancárias ou ainda dos velhos tempos e faz tudo pessoalmente? Vamos conferir as opiniões. Eu prefiro usar aplicativos, porque eles são mais práticos, né? E não pego fila de banco,
né? Não pegue senha, não demora aquele tempo todo nos bancos para pagar minhas contas. O tempo que a gente tem hoje em dia é curto, né? Então o que pode facilitar é ótimo. Quando eu vejo o aplicativo eu não tenho aquela total confiança, sabe? Então eu prefiro eu ir mesmo lá pagar minhas contas. Algumas operações eu prefiro pelo aplicativo, dependendo do serviço que eu preciso, realmente ir direto ao banco. Eu sempre pago por aplicativo, né? Porque não precisa ir no banco, não precisa de fila, de nada. Ali você já recebe um comprovante, aí eu já guardo e pronto. E é o banco. Que é mais fácil para mim. Eu não mexo muito com o negócio de informática, para mim é mais fácil ir ao banco. Bom, a gente viu aí que tem opinião de todo jeito. Alguns confiam totalmente, outros mais ou menos e outros preferem a velha fórmula. Isso se deve à desconfiança do consumidor ou mais à questão de ter aquele relacionamento bancário ali e confiar mais? Doutora Larissa. Antes eu acho que existia uma grande desconfiança. Mas com o passar do tempo e como a tecnologia foi melhorando, então, todo mundo começou a fazer e verificou que não tinha problema. Na verdade, se tornava até mais seguro, né? Então, as pessoas acabaram confiando no sistema online, né? Seja de aplicativo, seja no computador. E já as pessoas que não têm esse acesso ao celular, que tem a internet, ao computador, aí eles vão ao banco porque vai ser só a única solução que eles vão ter para poder pagar uma conta, resolver algum problema bancário. E o senhor, como é que o senhor analisa essas opiniões, doutor Márcio? Há uma troca de riscos, né? É lógico, algum risco cibernético sempre existe, mas essas transações são muito seguras. As instituições financeiras adotam todas as precauções para que isso seja assim, o Banco Central supervisiona a adoção dessas precauções. E as agências também têm um risco, o risco de assalto. A gente sabe, a gente vê histórias nos jornais todos os dias. Aquela famosa saidinha de banco ainda acontece muito, exatamente, né? Nisso que eu estava pensando. Então, além da comodidade de poder realizar transações a qualquer momento do dia, mesmo quando a agência já está fechada, os meios eletrônicos também oferecem mais segurança em relação a esse tipo de crime. Agora, existem algumas operações bancárias que só podem ser feitas presencialmente ou não? Tudo hoje em dia já pode ser feito via aplicativo? Geralmente, há um limite de valor para as operações que podem ser feitas por meio de aplicativo. Então, operações de valores mais altos têm que ser realizadas nas agências bancárias. É mais um protocolo de segurança. E falando em segurança, doutora Larissa, a gente sabe que muitos bancos oferecem ali, junto com o cartão de crédito, um seguro. É vantajoso para o consumidor fazer? Ele pode ser obrigado a fazer ou não? Ele não é obrigado a fazer. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, como falei anteriormente, dependendo de quem for o culpado, vamos dizer, pela situação equivocada que acontece com os dados do consumidor, etc., o banco vai ter responsabilidade objetiva, que a gente chama, né? E ele vai responder pelo equívoco, pela fraude, né? Então, vai depender muito da situação no caso concreto. Eu, particularmente, não utilizo esse tipo de... não pago esse tipo de seguro, porque na minha concepção, se eu cuido dos meus dados, o banco vai ter que ter o cuidado e se acontecer alguma coisa a princípio, eles teriam que ser responsabilizados. Mas aí vai de cada pessoa, né? E isso independente de ter um seguro ou não, aconteceu ali, a não ser que a senhora tenha dado motivo a isso, o banco é responsável. Justamente, a culpa, né? Isso. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa, mas antes eu queria ver as considerações finais de vocês. Como que as pessoas podem aí aderir cada vez mais à tecnologia, à praticidade, mas também sem se colocar em risco? Doutor Márcio. A tendência é que os consumidores tenham acesso a uma gama cada vez maior de serviços prestados por meio da internet e que esses serviços sejam cada vez mais baratos. Então, esse número que a gente viu no começo do programa, o percentual de pessoas que fazem transações por plataformas eletrônicas, celular, tablets, vai continuar crescendo. Essa é uma tendência. E aí é o consumidor também ele se proteger, né? Não deixar a senha dele ali, não deixar qualquer pessoa ver e também não fazer em qualquer internet, né? Sim, os consumidores vão descobrindo as maneiras de se proteger, as instituições financeiras vão refinando as suas políticas de segurança, então esses ambientes vão ser cada vez mais seguros. Doutora Larissa, quais são as dicas da senhora? Bem, hoje a gente tem uma grande evolução em tudo, né? A gente vê essa questão de inteligência artificial que está crescendo cada vez mais. Então, a impressão que eu tenho é que cada dia fica mais seguro, você
resolvendo pela internet, você ameniza muitos riscos, né, como a gente já conversou, questão de segurança física, seu tempo também, questão de deslocamento, você diminui até o trânsito, né? Então, eu acredito que é uma tendência que cada dia mais vai ser aperfeiçoada e daqui a um tempo, acredito que teremos menos agências, porque já tem, né, já tem ocorrido isso, muitas agências já foram fechadas. E acredito que esse vai ser o movimento mesmo, de cada vez mais tudo estar na nuvem. Cada vez mais recorrer ali, está na palma da mão, está mais fácil. Está na palma da mão, justamente. E com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Márcio, doutora Larissa, muito obrigada por terem vindo até aqui o nosso programa. Obrigado, Flávia, pelo convite, foi um prazer. Também agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês e espero que a gente tenha contribuído aí, tanto na interpretação da Constituição, como no dia a dia do cidadão. Com certeza, muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!